Olá pessoal, tudo bem? Então vamos finalizar aqui o nosso ciclo de aulas sobre sancções. Chega de falar sobre os Estados Unidos, vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre o Canadá e finalizar essas aulas do capítulo 4. Então o Canadá é o segundo mais extenso país do mundo, é pouco populoso, a maioria se concentra na fronteira entre os Estados Unidos. A habitação também dos Inuits, que fica ao norte, que são os povos nativos. Lembra lá, tipo, de filme, até desenho como Pica-Pau, pessoal que vivia nos iglus. Então esses daí são os Inuits, também conhecidos como Esquimós. Destaque, eles vivem nos iglus? Não, tá? Não vivem em iglu não, mas é só para você lembrar do desenho. Destaque as cidades de Toronto, Quebec e a capital, que é Ottawa. Organização Espacial Canadense. Então, o Canadá ele é dividido em 6 regiões. Então, o Brasil ele é dividido em 5, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. O Canadá ele é dividido em 6 regiões. Aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das regiões. Então, nós temos a primeira aqui, a Costa Atlântica. Característica principal da Costa Atlântica: exploração energética. Então, energética seria gás natural e petróleo. Então, essa região há uma grande exploração de gás natural e petróleo. Está bem próximo aqui à Groenlândia. Groenlândia é um estado da Dinamarca, onde que há também uma grande exploração de produtos energéticos, como gás e petróleo, certo? Então, aqui é a característica principal da Costa Atlântica. Os Grandes Lagos. Então, a região dos Grandes Lagos fica ali entre a fronteira também dos Grandes Lagos dos Estados Unidos, ou seja, a região ali de fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Maior desenvolvimento, capital e principais cidades. Então, aquelas cidades, a princípio, que eu citei para ti, certo? Até a capital do Canadá, ficam aqui sobre essa região dos Grandes Lagos. Então, há também a maior concentração econômica, há também o maior desenvolvimento social, tá? Maior recurso ali no que se refere à economia, à educação, à saúde, à população, uma densidade demográfica maior, uma concentração de pessoas maior nessa região aqui que faz fronteira com os Estados Unidos, certo? É a principal região do Canadá, região dos Grandes Lagos. Planícies centrais. Então, nas planícies centrais há extensas pradarias. O que são as pradarias? Você lembra das pradarias? As pradarias no Brasil ficam no Rio Grande do Sul, as principais, não só no Rio Grande do Sul. A gente tem várias outras pradarias também, estendendo-se sobre a região sul, mas no Rio Grande do Sul onde que ficam a maior parte dessas pradarias, que são campos, como se fossem extensos gramados, certo? Extensos campos de futebol, como se fosse, por exemplo, um extenso gramado com leves ondulações, no caso no Rio Grande do Sul, que nós damos o nome de coxilhas, certo? Essas ondulações, onde se configura ali os pampas gaúchos. Então, essa região aqui das planícies centrais, nós também temos extensas pradarias, ou seja, extensos campos, onde que vai favorecer ali o plantio agrícola e também a criação dos animais, a agropecuária, com destaque também a produção de grãos, certo? Como trigo. Então, essa região aqui há uma grande produção ali de grãos. Essa região é a região mais quente, se é que a gente pode chamar de quente essa região, né? Porque aqui predomina o clima temperado para o frio já. E ao norte já se estende entre o frio e polar. As temperaturas aqui elas atingem cerca de, no verão, no máximo 25 graus Celsius, pode chegar a 30 em algumas regiões bem mais de fronteira, bem mais ali próximos aos Estados Unidos, mas geralmente 20, 25 graus. No inverno, as temperaturas elas chegam aqui nessa região a cerca de 20 graus negativos. Ao norte já chega a cerca de 40 graus negativos. Enfim. Escudo canadense. Então, o escudo canadense fica mais ao norte. Formação vegetal de clima frio. Destaque econômico ao extrativismo vegetal e mineral. A gente vai falar um pouquinho sobre extrativismo um pouco mais à frente nos slides posteriores. Extração mineral, recursos de minérios,
ouro, prata, ferro, cobre e assim por diante. Cordilheira Ocidental, destaque econômico ao extrativismo vegetal, mineral e os pescados. Então essa região aqui há um grande incentivo à pesca, que alimenta grande parte da população. Noroeste, região inóspita. Aqui é a região inóspita, onde que o clima, o relevo, os fatores os fatores naturais dificultam a adaptação humana. Quais são esses fatores naturais? É o extremo frio, temperaturas que nem eu citei anteriormente, que alcançam a 40 graus negativos. Essa região aqui mais ao extremo, depois nós temos colado o estado do Alasca, que faz parte dos Estados Unidos. Então, uma região inóspita, rica em minérios e que é reivindicada pelos inuites. E até o governo ele acaba concedendo essa região para que essa região se torne ocupada. Lembrando, os inuites são lá os esquimós, população nativa, os indígenas. Então o governo ele acaba concedendo porções de terra a os nativos para que acabe povoando um pouquinho mais essa região inóspita, para que não haja conflitos geopolíticos, de anexações, extensões territoriais, assim por diante. Sabe que isso é mais difícil no século XXI, mas, enfim, prosseguindo. Economia dos Estados Unidos, não, acabou os Estados Unidos, Canadá. Economia e qualidade de vida. O país ele possui um IDH elevado, está ali entre os melhores países do mundo. Forte exportação agrícola com recursos tecnológicos. Então, assim como os Estados Unidos, assim como os demais países desenvolvidos, há uma alta mecanização do campo. E essa mecanização possui um recurso tecnológico surpreendente. E isso vai resultar numa qualidade de produção gigantesca. Então, o país ele tem uma forte exportação agrícola por conta do recurso tecnológico que possui. Poucos trabalhadores, assim como nos Estados Unidos, que é apenas 2%, no Canadá não é diferente. E todo esse recurso ele acaba agregando ao PIB, ou seja, acaba somando, essa economia acaba somando no PIB nacional. E sustentam o território, ou seja, é um país que ele acaba tendo recurso suficiente para poder alimentar a sua população, que já falei, não é alta. A mecanização e a automação justificam a maior concentração do pé no setor terciário. Então, não é diferente do Brasil, não é diferente dos Estados Unidos, nem de outro país fora do continente, do mundo, com exceção ao continente africano. Então, a maior parte da população, por conta da mecanização do campo, eles acabam migrando para o setor terciário, que é todo o trabalho feito na cidade, que não é industrial. Médicos, advogados, comerciantes, professores, bombeiros e etc. Todo o trabalho realizado nas cidades. Prosseguindo. Inter-relação Canadá e Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho dessa relação econômica entre os dois países. Grandes reservas minerais e energéticas que, além de alimentarem suas indústrias, são exportados à Europa e aos Estados Unidos. Então, grande parte da reserva mineral, grande parte da reserva energética, gás e petróleo, diferente do que acontece no México, que é vendido a um preço mais baixo, certo? O Canadá ele acaba lucrando bastante com as suas reservas naturais, dessa relação tanto com os Estados Unidos quanto com a Europa. Então a Europa ela tem um déficit em algumas regiões, principalmente no que se refere ao energético, e o Canadá acaba se beneficiando com as exportações desses energéticos ao continente europeu. O país ele possui também uma alta produção de celulose. Então, celulose vindo ali do extrativismo vegetal, que eu prometi para vocês que iria falar nos slides posteriores, enfim, eles estão aqui. O Canadá ele tem a maior produção de papel jornal do mundo. Ah, mas quem utiliza jornal hoje em dia? Ainda há pessoas que preferem as notícias em jornal, certo? Por um longo período de tempo, antes das notícias digitalizadas, o jornal ele era muito difundido. Então,
Canadá ele ganhou muito dinheiro com essa exportação de papel jornal para o mundo todo praticamente. Então a sua vegetação natural ela foi extremamente alterada por conta dessa produção de papel e essa exportação de celulose para o mundo globalizado. Então boa parte da biodiversidade canadense acabou sendo alterada por conta dessa valorização econômica, ou seja, essa opção econômica feita pelo Canadá. Com a criação do NAFTA, a economia do país obteve uma alta proximidade comercial com os Estados Unidos, onde 80% dos produtos são exportados para os Estados Unidos. Então, 80% da produção canadense acaba sendo exportada para os Estados Unidos. Olha os Estados Unidos, mais uma vez, aumentando a sua negatividade no que se refere à sua balança comercial, ou seja, o seu déficit, por conta das exportações. E 50% das importações são estadunidenses. Olha o jogo virando aí um pouquinho, né? Então, 50% dos produtos comercializados no Canadá, eles são oriundos dos Estados Unidos, ou seja, eles vêm dos Estados Unidos, certo? 50% das importações. Então é um grande número no que se refere às importações. Então isso eu falo no cenário mundial, tá? 50% das importações no cenário mundial são ali das transações econômicas entre esses dois países. Então, se você concluir aqui, o Canadá ele tem uma alta proximidade com os Estados Unidos no que se refere à sua economia. Então há uma dependência muito grande dos Estados Unidos. Logo, se houver algumas mudanças no que se refere ao bloco econômico, o Canadá ele vai ser muito prejudicado na sua economia. Se, no caso, Donald Trump ou um futuro presidente, ele alterar ainda mais o bloco do SMK, que é a evolução do NAFTA, o NAFTA 2.0, em alguns livros você pode encontrar dessa forma, se alterar mais as relações econômicas entre os Estados Unidos e o Canadá ele pode ser muito prejudicado, porque assim como você viu, 80% é exportado para os Estados Unidos e 50% de todas as importações, elas acabam tendo seu país de origem ali, o país estadunidense. Enfim, prosseguindo. O Canadá ele é uma monarquia parlamentarista, cujo soberano é o mesmo que a Inglaterra, ou seja, a Elizabeth II aqui nas suas variadas formas. Imortal. Então o Canadá ele é uma monarquia parlamentarista. Então o Canadá ele não é um país independente semelhante aos Estados Unidos ou até semelhante ao Brasil. O Canadá ele possui uma subordinação à monarquia inglesa, ou seja, a Rainha Elizabeth II não é somente rainha da Inglaterra, rainha da Escócia, País de Gales, da Irlanda do Norte. A Rainha Elizabeth também é rainha do Canadá, assim como também é rainha da Austrália, assim como também é rainha da Nova Zelândia. Porém, há uma monarquia parlamentarista. O que é uma monarquia parlamentarista? Há um primeiro-ministro, que ele é abaixo da Rainha Elizabeth. Na verdade, esse primeiro-ministro, ele é como se fosse o nosso presidente. Não o nosso, né? Ele é como se fosse o presidente do Canadá, esse primeiro-ministro, certo? Ele tem uma autonomia muito grande no que se refere a prestar contas para a Inglaterra. Então, o Canadá, ele, não só o Canadá, como a Austrália, quanto a Nova Zelândia, eles possuem uma autonomia muito grande. Não precisam prestar um grande número de contas ao Reino Unido, à Inglaterra, mais precisamente dito, certo? Esse daqui eu acho que foi o último slide, acho não é, passando aqui eu tive certeza disso. Se tiver alguma dúvida aí sobre o Canadá, nossa professor, que aula curta sobre o Canadá. É curta, mas a gente abrangeu ali boa parte dos conceitos estudados no livro didático sobre o Canadá. São as informações principais daquilo que você necessita sobre o Canadá. Mas se tiver alguma dúvida de acordo com aquilo que foi falado, você pode deixar depois nos comentários no Classroom e eu tiro sua dúvida com o maior prazer. Um abraço pessoal e até mais.